Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado numa semana que foi muito conturbado, bastante coisa para nós conversarmos hoje. Começamos pelo arcabouço fiscal, aonde está passando pelo Congresso, eles aprovaram a votação com urgência e eles estão conseguindo um extra de 80 bilhões em 2024 e 2025, elevando o teto de gasto para o governo gastar. É uma exigência do governo para conseguir investir mais na parte social. Tá vindo um novo marco fiscal em 2024 e o governo poderá ampliar as despesas primárias em 2,5% acima da inflação. Então, o governo vindo com um pouquinho mais de apetite, a Câmara tentando fazer o meio termo e conseguindo achar algumas brechas aí para conseguir aumentar. Teto de gasto é algo bem complexo, nós tínhamos isso desde o governo Temer, que foi um meio de conseguir segurar e trazer um pouquinho mais de credibilidade para o governo, fazer com que o mercado veja que o governo estava buscando gastar menos do que arrecada. E o teto de gastos ele está sendo mudado pelo arcabouço fiscal, né? O novo governo está tentando implantar isso, mas o arcabouço fiscal acaba sendo um problema se a economia não crescer, e daí sim nós podemos ter um alto déficit. Então, o arcabouço fiscal ele é interessante, mas a contrapartida é a economia crescer. Se tivermos problemas no meio do caminho, aí o arcabouço fiscal acaba virando um buraco fiscal e é algo bem ruim. Rick, é bom ou não o arcabouço? O que tu acha? Ah, tá longe de ser o que todo mundo precisa, né? É uma conciliação, né, das duas partes, né? Nem bom pra É o um, nem meio bom pro termo, outro, é o né? meio termo, né? É o meio termo, pô, legal. Petrobras, IBAMA nega licença para a companhia perfurar poços. Então é uma briga, até o Randolfo Rodrigues pediu a desfiliação do partido Rede, do qual a Marina Silva faz parte, também é ministra do governo do meio ambiente. E ele acabou perdendo uma queda de braço, pois ele defendia essas sondas e é algo que a Marina vai contra porque ela briga muito, até no primeiro governo foi assim, ela brigando muito pela sustentabilidade dos projetos, fazendo com que eles possam parar de pé, que eles tenham uma sustentabilidade a longo prazo. E petróleo é uma energia que não é limpa, né? Então há uma briga muito grande, ainda mais com essa política ESG. E o Randolph Rodrigues acabou pedindo desfiliação, então a briga não foi fácil, então deve ter sido muito feia internamente. E essas sondas acabaram. Assim, olhando por cima, é legal o cuidado, mas nós sofremos muito no Brasil com uma questão burocrática e o IBAMA ele acaba gerando uma burocracia talvez muito grande. Se nós olharmos aonde estão essas sondas, elas ficam a mais de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e creio que tem que chegar no meio termo, achar uma forma possível de se explorar o petróleo sem que cause um grande impacto no meio ambiente. Então, o governo vai ter que descascar esse abacaxi e chegar num ponto em comum. Rick, lê para nós a próxima. Eu acho que essa é muito boa para a população, mas, por outro lado, vem num momento aí que todo mundo fica com receio do que possa ser o governo e eles estão vindo com algumas atitudes que acabaram dando errado. Leia lá para nós, Rick. Petrobras anuncia fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços para combustíveis. Segundo a nota oficial da Petrobras, a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação, e o valor marginal para a Petrobras, Rick, só um pouquinho, só um pouquinho. O que você entendeu aí? que vai ter um preço relacionado ao custo final e um preço relacionado ao corporativo, isso? Mais ou menos isso. Mas é difícil entender, né? É difícil entender. É um cálculo bem ruim. Solta lá o vídeo. Vamos ver o vídeo do presidente da Petrobras? A partir de amanhã, na verdade, a gente agora coloca no sistema. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução. Esse desconto na refinaria, hein? 12,6% a menos. Ele tá falando de desconto na Diesel refinaria. A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, desculpa, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos.
menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol. Acho que deu. Ele falando ali das diferenças dos custos do valor do combustível. Tem até um vídeo bem engraçado, acho que não dá nem para soltar aqui, mas eu vi alguma turma assim mais alinhada à direita, que é mais oposicionista, e eles estavam tirando sarro porque pela primeira vez nos últimos 5 anos estamos vendo o gás de cozinha abaixo dos R$100 saindo da refinaria, e ele falou de um valor de 99,87. Então eles fizeram referência, tipo, baixou pra caramba, 3 centavos. Não, mas na verdade baixou 8,97, eu acho, né, Henrique? Uhum. Então, para a classe mais baixa, classe média, é muito importante essa questão do combustível, segura um pouquinho a inflação. Mas, por outro lado, é péssimo para o Brasil, é péssimo para as empresas, é péssimo para os investidores como um todo, porque é a mão grande do governo mexendo na economia, e a ideia é que a gente possa ter uma economia pujante, que a gente possa ter uma economia... Falei pujante, que é pujante, né? Não sei se falei errado. É pujante. É uma economia mais ativa, e isso depende mais de um livre mercado, e o governo vindo mais para regular esse mercado que nem é tão livre assim, né, gente? Então vamos falar a verdade. Rick, tem só um custo ali, ele acaba explicando, ele fala ali já o valor marginal, segundo a petroleira, baseado nos custos de oportunidade, dadas as diversas alternativas. E o primeiro é o custo alternativo do cliente, contempla as principais alternativas. Então ele perde a paridade, mas ele acaba ficando um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, e, por outro lado, conseguindo baixar um pouquinho do preço da gasolina. Vamos lá para internacional, Rei Dalio, né? Ele é o gestor da Bridgewater, é um grande fundo, e ele adverte que a dívida dos Estados Unidos poderá causar um colapso financeiro desastroso. O que ele está falando? Lá, semana passada nós falamos sobre isso, na semana ele está comentando que a briga interna para conseguir aprovar a elevação do teto de gastos faz com que, a longo prazo, isso seja péssimo, porque não coloca um limite no que o governo pode gastar além daquilo que ele arrecada, e que o fim vai ser um colapso, e que isso vai bater no mundo inteiro. Podemos ver uma grande crise por causa da dívida norte-americana. Dólar fecha em alto por causa disso, né? Então, temos visto investidores, empresas buscando um refúgio um pouquinho mais forte, e o dólar tem sido isso. O ouro também essa semana acabou caindo um pouquinho. Então, essa incerteza de como que vai encerrar por mais que se encerre, vão fazer um acordo, já está bem encaminhado entre os republicanos e democratas, faz com que essa incerteza a longo prazo de gastar mais do que arrecada vai poder trazer a longo prazo para a economia americana e, consequentemente, para o mundo. Ibovespa termina com ganhos de 2,1 na semana, e no dia uma leve alta de 0,58, e voltando a ficar acima dos 110 mil pontos. Dow Jones hoje fechando em 0,33, S&P 500 0,15 e Nasdaq 0,24. E ponto positivo na semana para o Banco do Brasil, fechando em alta, e negativo o ABB Seguridade, que é uma empresa do grupo, né, do Banco do Brasil, e fechando, recuando um pouquinho, fazendo uma correção, mas vindo com bons números no primeiro trimestre, muito sólidos, provavelmente aí os investidores buscando uma realização dos lucros. Aqui uma notícia ali que Custo Brasil eleva em 1,7 trilhão ao ano a despesa para produzir, né? O que é isso? Rick, lê para nós ali a notícia ali, o custo ali embaixo, o custo de 1,7 trilhão por ano. O custo de 1,7 trilhão por ano representa 19,5% do produto interno bruto, o que o MBC considera como estabilidade desde 2019, quando o cálculo foi feito pela organização e pela Fundação Getúlio Vargas pela primeira vez. À época, em 2019, o termo Custo Brasil já existia, mas em estudos setoriais. O trabalho daquele momento foi criar uma linguagem comum entre diferentes estudos, diz Rogério Cauibi, conselheiro executivo do MBC. Pula para a última ali, na última... Último parágrafo? Isso. No primeiro caso, o maior peso vem da baixa qualificação de mão de obra.
que representa 8% do custo total anual calculado. No caso dos tributos, o levantamento aponta que o Brasil manteve, de 2019 para cá, a alta complexidade do sistema tributário. Em média, o setor produtivo gasta 62 dias ao ano para lidar com a burocracia dos impostos. Já a média nos países da OCDE é de 6 dias. Gente, o que é isso, tá? O custo Brasil ele está diretamente ligado ao custo nosso do produto final. Então, toda a complexidade do nosso sistema tributário, todo o custo que nós temos por não ter uma malha rodoviária muito boa, por não ter uma malha ferroviária mais extensa, tudo isso reflete diretamente. Então, todo esse custo que nós vimos aqui, 1,7 trilhão ao ano, ele é repassado no final e nós perdemos competitividade, as empresas têm uma dificuldade maior em conseguir produzir e realizar lucros aqui na nossa economia, faz com que a economia como um todo fique mais travada e perca competitividade perante seus pares. Então, é algo que o Brasil precisa trazer mais competitividade, é uma questão muito importante, né? E vem muito com a questão da insegurança que nós temos para se investir no Brasil. Essa semana nós tivemos um caso bem emblemático, nós tivemos a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, e tem base jurídica para isso, né? Até aonde foi baseada ali a cassação dele, foi feito pelo Flávio Dino em 2010, quando ele era deputado federal, e lá ele colocou essa questão para as pessoas, né, que são do Ministério Público ou que são magistrados, que eles tenham que responder primeiro a processos internos antes de pedir a exoneração para participar de cargos públicos, né, cargos executivos e legislativos, assim por diante. E no caso do Deltan, ele tinha alguns casos para responder, mas antes que abrisse, né, a ADA, essa premissa interna, ele pediu a exoneração, e daí eles entenderam que ele não poderia pedir a exoneração antes que pudesse abrir como que eu posso dizer, essa investigação interna. Demonstra uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, as empresas passam por isso. Nós vimos a questão dos impostos no começo do ano, que o STF levou praticamente 15 anos para julgar e acabou julgando um valor altíssimo para algumas empresas que não estavam guardando, talvez, e provisionando isso nos seus balanços. Então, mostra que, além da insegurança jurídica, todo o custo, isso reflete diretamente no que nós podemos produzir, e é um grande gargalo que nós precisamos arrumar a longo prazo, e os governos precisam trazer soluções para isso também. Gente, eu acho que é isso. Giro de mercado um pouquinho mais longo. Obrigado, que vocês tenham um bom final de semana, um bom descanso. Bye!